Boa noite, professora. Boa noite, Daniel. Boa noite, gente. Oi, Isabela. Oi. Tudo bem? Joia, senhora. Tudo bem. Hoje você resolveu mostrar a carinha também? É dia dos professores, né? Ah, que bom. Fico feliz. Parabéns, senhora. Obrigada. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal aparecer, né? Por enquanto tem pouca gente aqui. Oi, professora, boa noite. Boa noite, Ana Luísa. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também. Ainda mais agora que tá mais fresquinho. Pois é, graças a Deus. É, ninguém tava merecendo aquele calorão, não. Boa noite, professora. Vocês participaram da jornada semana passada? Vocês assistiram as palestras, as lives? Eu participei, sim, todos os... Eu participei só na quinta, que é o dia da nossa aula, no horário da Nossa. nossa aula, né? Nos outros dias eu não pude, porque eu tenho aula no curso de psicologia, Sim. mas no dia que eu participei eu achei bem legal. Eu queria ter visto era o seu Valdemar, mas eu estava dando aula. A Amanda sumiu, ela apareceu e sumiu, abandonou Agora estou à jantando. noite. Boa noite, professora. Tá longe seu áudio, Amanda. Tá baixinho aí ou o que que é? Tô com fone de ouvido. Ah, agora melhorou. A outra Amanda chegou também. Oi, Amanda. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Bem, a senhora, parabéns pelos dias, professores. Obrigada, muito obrigada. Hoje foi um dia de receber muita mensagem, muito carinho, foi muito legal. Tá sendo muito legal. Que pena que é de longe. Eu sou muito pele. Ah, eu queria abraçar todo mundo, ganhar abraço. Agora esse negócio de longe, gente, por mais que a gente receba, a gente ainda quer mais, né? Quer estar perto. Cadê o resto do povo? Alguém mandou para vocês o link? Vocês pegaram no Ava? Quem mandou? A professora Juliana mandou pra gente. A professora Juliana mandou, né? Bom, eu vou esperar só mais um minutinho para a gente começar, porque senão enrola. Tem que saber o que está acontecendo que esse povo não chega. Ó, chegou mais gente. Boa noite, Eric. Boa noite. Estou esperando aqui para ver se chega mais gente, Eric. Ah, o povo hoje não vem, não. Por quê? Ai, não sei. Não, você falou com muita certeza. O povo hoje não vem, não. Por quê? Ah, não faço ideia. Eu pensei que ele estava indagando. Ah, será que ele estava... Você fez uma pergunta, Eric? Não, porque eu vi o número de participantes, só tá com 9, né? É?
Geralmente tem o dobro disso, toda a aula. Gente, vocês são 3 Amandas? Tá chegando mais uma. Eu acho que a outra é da outra turma. Ah. Acho que ela não tinha participado antes, porque eu não lembro desse tanto de Amanda online, não. Boa noite, Amanda Gomes. Oi, professor, boa noite. Tudo bem? Joia? Cadê o resto do povo? Você sabe me dizer? Oi, professora. Ué, quinta, né? Toda semana minha aula é na quinta. E geralmente tem bem mais gente do que hoje. Mas não tem problema, não. Vamos começar com quem está aqui. Eu já cumprimentei, já falei boa noite para todos. Eu já perguntei para os que estavam online como que foi a jornada. Alguns me deram um feedback. Se alguém tiver também alguma impressão das palestras, se quiser colocar aqui também fica à vontade. E de acordo com o nosso plano de ensino, hoje nós vamos conversar sobre o processo de socialização. Para a gente chegar lá na comunicação, que é a área, né, que a gente está trabalhando, psicologia da comunicação, existem vários processos. Nós já falamos de influência, nós já falamos de várias temáticas que estão ligadas à psicologia da comunicação. E hoje nós vamos falar sobre o processo de socialização que ocorre, que é um dos responsáveis pela nossa comunicação. Lá no AVA, eu coloquei o link do Prezi, que eu vou utilizar aqui, né, com os slides que eu vou utilizar aqui. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a conversar. Vocês estão vendo a minha tela? Faz um assim para mim. Beleza. Então, apesar de estar escrito aqui aula de sociologia, gente, é porque a psicologia social e a sociologia, elas conversam bastante, tá? Então, tem muito conceito que dá para a gente acabar utilizando. Então, a gente vai falar... Não é esse aqui, não. Peraí. Eu tenho 2 arquivos aqui, eu acho que esse aqui tá errado. Só um minutinho. Uai. É esse aqui mesmo. Tô doida. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre o processo de socialização, então, que ocorre com os indivíduos, porque tem 2 termos importantes para ficar gravado na aula de hoje, principalmente para vocês. Lógico que a aula toda é importante, mas os 2 termos que tem que ficar gravado é socialização e individuação ou individualização. O que é o indivíduo e o que é a socialização? Então, dentro desse contexto, a gente tem que pensar o que é objeto de estudo da psicologia social e também da sociologia. São os padrões de interação social. O que é interação social? Nós estamos fazendo uma interação social agora. O que é isso que está acontecendo, que a gente está fazendo essa interação social? É quando tem uma estimulação recíproca entre os indivíduos. Quando eu falo, você ouve, você responde, há um diálogo, há uma troca, então há uma interação social. Desde pequeno, o ser humano já é formado dentro desse contexto de socialização, porque a gente tem os grupos que vão compor
esse processo na nossa vida. Então, primeiramente, a família, depois a família, a nuclear, né? A família com quem a gente mora, depois a família macro, que seriam os tios, avós, primos, parentes. Depois a gente começa a ir para a escola. Então, o processo, aliás, a socialização, ela pode ser chamada de um processo. Ocorre na nossa vida gradativamente. Nós não nascemos seres sociais. Nós somos inseridos, nós aprendemos a nos relacionar uns com os outros e com o mundo. Como que ocorre esse processo? Através da aprendizagem, a gente aprende que existem normas, existem regras, valores para a gente se interagir, se socializar. O objetivo macro, o objetivo maior é a integração do indivíduo na sociedade. Então, quando a mãe da gente dá uma bronca, né, ensina e fala, olha, eu tô te ensinando porque você precisa virar gente. O que ela quer dizer com isso, né? O virar gente de mãe quando você for grande, você vai saber se comportar dentro da sociedade. Você sabe se comportar dentro de casa e, consequentemente, você vai saber interagir dentro da sociedade. E isso engloba conceitos de cidadania, de profissionalismo e etc. Então, olha só o exemplo que eu dei, que não está longe desse slide que está escrito aqui, né? Quando um professor está dando aula, está acontecendo o que está acontecendo aqui agora. É um contato social. Há um processo de comunicação. A gente espera que os alunos aprendam e que quando a gente aprende as coisas, o nosso comportamento, ele passa por uma modificação. Eu acho assim, as pessoas inteligentes, quando elas aprendem as coisas, tem gente que é bem cabeça dura, né, pessoal? Que aprende e mesmo assim continua agindo errado. Mas as pessoas mais, vamos dizer, as pessoas mais inteligentes, elas aprendem e aí elas modificam o seu comportamento através daquilo que elas aprenderam. E olha só que interessante, não são só os alunos que aprendem enquanto estão em interação com o professor. O comportamento do professor também sofre modificações. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois de conhecer vocês. Por quê? Porque todo relacionamento é uma troca. Eu tenho que trazer alguma coisa para apresentar para vocês. E aí, quando vocês me dão feedback, quando vocês conversam comigo aqui na live, ou quando vocês apresentam as atividades que são solicitadas, ou mesmo fazem boa prova, tem notas boas, a gente está tendo uma interação. Vocês estão me dando um feedback. Então, essa comunicação, essa via de mão dupla de comunicação, ela existe e é chamada de interação social. A gente pode dizer, a teoria da psicologia social e da sociologia pode dizer que existem dois tipos de socialização. A socialização primária e a socialização secundária. O que a gente pode dizer de cada uma delas? A socialização primária é aquela que a gente tem lá na nossa infância, que deixa muitas marcas. Nós sabemos que muita coisa que a gente sabe hoje é porque nós aprendemos durante a nossa infância. Então, muita gente tem marcas profundas em toda a sua vida da infância que teve. Por quê? Porque a primeira parte da nossa vida é o primeiro contato que a gente tem com o mundo. O que a gente aprende que é chamado de socialização primária? A linguagem. É fundamental a linguagem para o ato de interação social. Ué, professor, e quem não fala? Existem a linguagem de símbolos. A pessoa pode falar através de sinais, através de gestos, que é o sistema de Libras. Então, a linguagem é a primeira característica da socialização primária. O que mais que a gente tem como socialização primária lá na nossa infância?
as regrinhas básicas da sociedade. O que a gente aprende quando a gente é criança? Eu costumo dizer que é muito interessante, porque a gente aprende algumas coisas lá na segunda série, primeiro ano, segundo ano, que são as 5 palavrinhas mágicas, e depois quando a gente cresce, parece que a gente esquece essas palavrinhas mágicas. Regrinha básica, maternal, jardim da infância. O que é a palavrinha mágica? Quais são essas regrinhas da sociedade? Vamos ver se vocês interagem comigo para eu não me sentir tão sozinha e digam para mim, quais são as palavrinhas mágicas que a gente aprendeu? Por Por favor, licença, obrigada. Por favor, licença, obrigado. Faltou uma. Por favor, licença, obrigada. Esqueci. Desculpa. Desculpa, é essa. Uhum. Pedir desculpa é reconhecer que errou, que o outro tem a razão e a gente tem que se desculpar. Apesar de que quando a gente é criança, a gente sabe, né? Brigou com o irmão e a mãe fala, pede desculpa pro seu irmão, e a gente vê que os meninos falam assim, desculpa. Não é do fundo do coração. Não tem problema, não. É assim que aprende. Mesmo não gostando muito, vai aprendendo com o passar do tempo. Além dessas regrinhas básicas, a gente aprende alguns valores morais. Que valores morais? Não precisa exatamente nesse ponto aqui, não precisa exatamente de vocês se expressarem, só se alguém realmente quiser. Mas como são, ou quais são os valores morais mais importantes que a sua família te passou? Né? Que tipo de valor que você aprendeu quando criança e foi seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó que te ensinou? Então, Trabalhar com perseverança. Trabalhar o quê? Com perseverança. Trabalho, né? A gente percebe que os nossos pais trabalham. Honestidade, né? Se a gente chega com algum objeto em casa que não é da gente, o pai pode dar uma punição, disciplinar, falar que aquilo é errado, que a gente não pode pegar o que não nos pertence. Então, desde pequeno, nós somos apresentados para essas regras, para esses tipos de comportamento que devem existir para a gente pertencer à sociedade de uma maneira correta, de uma maneira, enfim, uma maneira positiva, né? Então, os modelos comportamentais a gente aprende nessa socialização primária, fundamentalmente com os nossos pais, com os nossos educadores e cuidadores. Aí, existe também o processo chamado de socialização secundária, que geralmente ocorre na fase adulta. A gente percebe que isso acontece de uma maneira mais significativa, como, por exemplo, quando há uma mudança do estado civil. O solteiro passa a ser casado, né? Ou a entrada no mundo do trabalho, a pessoa tem a carteira assinada. Eu chego a acrescentar aqui, não está escrito, mas eu chego a acrescentar ter um documento. Além da carteira assinada, você tem uma CNH, você tem um passaporte. Isso tudo são construções sociais que nós vamos tendo na nossa vida adulta. Um título de eleitor, né? Ser preso, misericórdia, eu espero que ninguém tenha que passar por esse processo de socialização secundária. Mas tem um livro do Goffman que se chama O Mundo do Internado, e ele fala exatamente sobre a perda do eu que o indivíduo que é preso tem. Porque tudo que a gente aprende aqui fora, a autonomia que nós temos, o direito de ir e vir, acordar na hora que a gente quer, comer na hora que a gente quer, fazer barba, no caso, é permitido. Por quê? Porque a gente tem essa liberdade. Quando o indivíduo está preso, ele não tem direito de ir e vir, ele perde essas características do eu que ele tinha conseguido alcançar. E ele tem que comer na hora que a comida é servida, ele tem que tomar o banho de sol na hora que é permitido, ele tem que ter uma visita
uma visita normal ou uma visita íntima, quando é permitido. Então, o Goffman, nesse livro O Mundo do Internado, ele fala que a pessoa, inclusive, nesse momento de readaptação, ela tem que transformar o seu eu. É como se ela reconstruísse a sua personalidade para se adaptar a esse novo modo de viver. Então, isso também é socialização, seguir uma nova regra. Outra coisa que pode acontecer também, que altera significativamente a nossa condição social na nossa fase adulta, e faz parte desse tipo de socialização chamada de secundária, é ficar desempregado, né? Perder um emprego é complicado, perder um ente querido, passar por um momento de luto. Todas essas alterações significativas na nossa vida fazem parte do que é chamado de socialização secundária. Para a gente interiorizar esses processos de socialização, existem alguns mecanismos, né? A gente deseja saber se o outro nos aceita no grupo, a gente tem um desejo de ter, o sentimento é chamado de pertencimento. Será que o pessoal gosta de mim? O pessoal do meu trabalho tem um grupinho lá, uma panelinha, não conversa comigo, eles conversam separado. Nossa, eles têm um grupo do WhatsApp na sala, que eu tô, na minha sala de aula lá na faculdade, mas parece que tem um outro grupo que eu não tô. Será porque essas questões acontecem e isso pode provocar alguns sentimentos de não pertencimento, e isso pode ser negativo. Então, é necessário, para a gente passar por esse processo de pertencimento, de grupo de pertença, de grupo de referência, é necessário existir alguns mecanismos, que são chamados os mecanismos de socialização. Quais são eles? Primeiro, a aprendizagem. Eu tenho que aprender as regras que são consideradas naquele grupo. Quais são as regras, né? Como que são os relacionamentos ali naquele grupo de trabalho, naquele grupo de colegas de faculdade, como que as pessoas se relacionam. Então, eu tenho que aprender. E esses valores, à medida que a gente vai amadurecendo, evoluindo, eles vão sendo incutidos na nossa mente de uma forma muito automática e até, às vezes, inconsciente. Às vezes a gente nem percebe e já está aderindo a diferentes regras de socialização. Além da aprendizagem, existe um processo que é chamado de imitação. Muita gente imita um comportamento que ele observa, principalmente se a gente vai passar por uma situação que nós não sabemos como nos comportar. Aí, geralmente, não sei se vocês já foram ou já perceberam um exemplo como que eu vou dizer. Chega num lugar, um restaurante, e é um restaurante muito fino, cheio de etiquetas, então tem aquele tanto de talher, aquele tanto de taça, você não sabe nem o que fazer. Eu já vi uma cena de filme com esse exemplo que eu vou dar. E aí, a pessoa não sabe o que fazer, o que ela faz? Ela observa outras pessoas e imita aquele comportamento. Chegou o prato de salada, aí a gente observa qual foi o garfo que a pessoa pegou e ela pega aquele garfo para usar. Então, a imitação é quando a gente não tem ideia de qual regra existe e a gente imita, reproduz um comportamento do outro. Hoje eu vi um memezinho no Instagram que é super imitação. E assim, gente, é uma piadinha das mais bobas do mundo, mas vai caber como uma luva nesse exemplo aqui, nesse conceito. Uma moça nunca viajou e ela está na fila e tem que pedir uma passagem de avião. Aí o moço que está na frente dela de terno fala assim: ai, gente, Ida, eu quero ir para Aparecida. Ida. Ele quer uma passagem de ida e ele fala que vai para Aparecida, certo? Aí a moça chega na vez dela, ela fala: Ubatuba, Uba.
que ela aprendeu errado, gente. Ela quis imitar e ela imitou errado. Então é muito comum, quando a gente não sabe o que fazer, a gente imitar. Se você chega num lugar diferente e nunca foi nesse lugar, não sabe como se comportar, geralmente você segue o fluxo, né? Uma seta, uma multidão, um grupo maior de pessoas, você segue o fluxo. Esse processo de socialização, esse mecanismo de socialização se chama imitação. E o terceiro mecanismo é a identificação. O processo de identificação é quando nós nos identificamos com outra pessoa e a gente começa, talvez, a adquirir os mesmos comportamentos dessa pessoa, diferente da imitação. Eu não estou imitando de uma maneira mecânica, mas eu entendi o comportamento, eu me identifiquei com aquele comportamento e eu adquiro aquele comportamento. Pode ser um comportamento simples, mas muitas vezes a gente acaba se identificando e adquirindo esses tipos de comportamentos. Vamos ver se eu consigo exemplificar aqui um processo de identificação. Se vocês pensarem no exemplo antes de mim, vocês fiquem à vontade. Estou tentando aqui lembrar um exemplo de identificação e não está vindo aqui na minha mente. Imitação, eu falei o exemplo. Aprendizagem, eu falei exemplo. Eu tenho que dar um exemplo de identificação, gente. Senão vou me sentir muito frustrada nesse momento. Será que pessoas do mesmo time, tipo, quem torce para o Flamengo, quando tá geral conversando, os homens, né? Os dos times meio que se juntam, assim, para poder defender o seu time, né? Isso, pode ser um bom exemplo, Amanda, obrigada. A questão do time é uma identificação. E existem também comportamentos mais complexos e mais profundos que passam pela identificação. Lá na nossa infância, a gente aprende um valor e sabe que é certo e errado, e sabe que se a gente não fizer o certo, ou se fizer o errado, a gente pode ser punido. Então, muitas vezes, uma criança tem uma determinada atitude, não porque ela tem consciência daquilo, mas é porque ela tem medo, né, de quem a educa, ou por respeito a uma regra, ela obedece. Mas quando a gente se torna mais maduro, muitos valores a gente acaba cumprindo essas regras, porque a gente se identifica com esses valores. Então, quando você já consegue se posicionar diante de uma polêmica, diante de um debate, na questão da política, isso é muito interessante, porque por que as pessoas se identificam com um político ou com outro, e o político nunca viu a pessoa na vida e essa pessoa defende com unhas e dentes aquela proposta, aquele candidato, aquele partido. Isso é por causa de identificação, porque a pessoa se identifica com os valores daquele partido e, portanto, ela adquire esse mesmo comportamento para si própria. Então, olha só, aqui tem um resuminho para vocês, falando dos processos de socialização. Por aprendizagem, quando a gente aprende por tentativa e erro, ou repetindo. Por imitação, quando a gente imita um comportamento observado. Ou por identificação, quando a gente assume um comportamento porque a gente concorda com aquele comportamento, inclusive a gente se identifica com aquele comportamento. Aqui estão os agentes de socialização, que, como eu disse para vocês lá no iniciozinho, na introdução, eu citei a família, a escola, e aqui vai entrar um pouco a área de vocês. Então, os seres humanos em geral, eles começam a conviver em grupos, eles começam a assimilar regras e padrões para agir de maneira correta, e cada momento desse ocorre por causa de um agente de socialização. Então, os grupos mais importantes que são responsáveis pela nossa socialização são esses três que estão citados aqui embaixo. A família, como eu disse agora há pouco, a escola
e os meios de comunicação. E aí eu pergunto para vocês. Uai, eu voltei lá, não sei aonde, no início, que coisa esquisita foi essa que eu fiz aqui. Deixa eu colocar no lugar certo de novo e a gente continua. Aí eu falo para vocês aqui assim, ó, a família, a escola, como agente de socialização, a gente até compreende que eles podem inserir para nós valores, né? Mas e a mídia, né? Os meios de comunicação, como por exemplo estão citados aqui nesse esquema, a televisão e a internet. Por que esses dois podem ser citados como agentes de socialização? Vocês que são do curso de Publicidade e Propaganda, o que vocês têm a dizer antes da gente continuar? O que vocês acham? Por que a televisão e a internet são agentes de socialização? Eu penso nos influencers digitais, né? Porque eu estava assistindo hoje um documentário sobre tatuadores e como que a tatuagem saiu de uma posição de à margem da sociedade e alcançou o status maior, né? Porque modelos mais tatuados estão sendo usados como modelo de marcas famosas e esses influenciadores digitais estão tornando a tatuagem cada vez mais estilizada, né? É verdade. Aí a gente lembra até da aula de influência social, né, Amanda? Como a mídia pode influenciar as pessoas. Às vezes uma pessoa que nunca viu, às vezes os pais são contra a tatuagem, mas aí viu na internet que o blogueiro, a influencer fez, aí vai, faz escondido, depois ainda tem que escutar a mãe falar, pode passar bombril, pode fazer o que for, só sai na faca mesmo, só se fizer uma cirurgia ou fizer outra por cima, não tem jeito de retirar, né? Então é verdade, a mídia, os meios de comunicação em massa, eles são agentes de socialização que contribuem de alguma maneira, às vezes de maneira positiva, às vezes de maneira negativa, em relação à nossa formação. Quando a Amanda vem citar a questão da tatuagem, você viu nesse documentário, Amanda, onde que começou a tatuagem? Começou para dizer a verdade, ela é bem antiga, né? Uhum. Muitos grupos étnicos do passado faziam, que era um meio de identificação de povos, mas depois ela sumiu e voltou nas penitenciárias, né? Que identificava as gangues. Exatamente. Então, olha só, por isso que as pessoas mais velhas, as pessoas de gerações mais antigas, elas têm um pouco mais de resistência em relação à tatuagem. Porque quando elas eram jovens, as tatuagens saíram do que a Amanda falou, de movimentos da periferia, de pessoas presidiárias, como uma marca de gangue. Ou seja, realmente era uma coisa negativa, imoral, no sentido de marcar um criminoso. Que tipo de crime que ele fez, de qual gangue que ele participava. E aí, hoje ela já tem essa característica da estética, da beleza, da arte, né? Inclusive, se tornou um serviço com preço altíssimo. Sim. Né? A gente sabe que hoje fazer uma tatuagem não basta querer. A gente tem que juntar dinheiro, fazer poupança. Cada um com as suas prioridades. Então, o que a gente pode chegar mais ou menos numa conclusão dessa primeira fase aqui, desse link da nossa aula? Depois a gente retorna. Que o homem, ele tanto pode ser produto da cultura, como ele também pode ser produtor de cultura. Então, nós somos produto de cultura no sentido de que nós herdamos a cultura que nós temos, desde
nosso nascimento. Nós somos o que somos porque somos brasileiros, nascemos na família que nascemos, do nível socioeconômico que temos, do país onde estamos, né? Então, nós somos produto da nossa cultura. Inclusive, o Brasil é tão grande e tem uma variedade muito grande também de cultura. Eu tenho que escutar que acabou o arroz no meio da live, assim. Tá bom. Ainda bem que ele já pôs o arroz para ele, então tá bom. Eu até perdi onde que eu estava. Nosso Brasil é tão grande que tem muitas culturas diferentes dentro do mesmo país. Regiões diferentes, com comidas típicas diferentes, sotaque diferente, tipos de vida diferente. Então, a gente percebe que o homem é produto da cultura. Amanda, se você tem um sotaque carioca, faz tempo que você está aqui em Goiás ou não? Vai fazer 2 anos. Tem pouco tempo. Você sentiu... Você morava no Rio? Sim. Como é que foi a adaptação? Você sentiu muita diferença? Ou qual foi a principal diferença que você achou dos cariocas para os goianos? Eu acho os goianos mais calmos, assim. Não sei se é porque Anápolis é uma cidade bem menor, eu acho o povo mais tranquilo. Já o carioca, a gente é meio afobado, quer tudo para ontem. Agitado, né? Em contrapartida, eu acho o carioca um povo muito feliz. Às vezes... Somos mesmo. Às vezes que eu já fui passear lá, gente, tudo é festa. O povo carioca faz amizade no ponto de ônibus, canta um samba na praia, você acaba enturmando com gente que você nunca tinha visto na sua vida e já está sendo convidado para ir para casa para o churrasco, não é? Exatamente. Então, a gente percebe, é bem nítido que nós somos produto da cultura que a gente herda. Mas, ao mesmo tempo, nós somos produtores de cultura. Nós podemos modificar, ainda bem, nós podemos modificar o meio onde nós estamos inseridos, ou rejeitando alguma ideia, ou propondo alguma solução, seja para um conflito, seja para um relacionamento, seja para uma estrutura, pode ser do tipo que for. O homem é um ser muito inteligente e ele deve usar a sua capacidade para modificar o meio onde ele vive. E isso é fantástico no sentido da posição de trabalho de vocês, porque os formadores de opinião são aqueles que trabalham nos bastidores. Muitas vezes não são vistos, mas eles são formadores de opinião. Então, nós temos que pensar a respeito dessa questão do homem sendo formado por uma cultura e também formando uma cultura. Então, não tem como a gente pensar nessa sociedade que a gente acabou de conversar sobre ela, das interações sociais, sem pensar nos indivíduos que compõem essa sociedade. É uma relação, muita gente junto construindo essa relação, pessoas completamente diferentes construindo essa relação. Muitas pessoas, muitos pensadores, filósofos, sociólogos, já pararam para pensar sobre isso e para escrever sobre isso. Karl Marx, o Durkheim, o Bourdieu, todos eles são autores conhecidos por trabalhar essa questão do indivíduo e da sociedade. Pessoal, o link vai acabar agora, então nós vamos desligar aqui e voltamos imediatamente no mesmo link, ok? Eu tenho 12 estudantes aqui comigo, bora lá! Bora!